Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Prosa de Mestre especial. Estou aqui no Rio de Janeiro, nessa terra maravilhosa. Aceitou me receber aqui o Samir Neme, ele é vice-presidente do CRC do Rio de Janeiro. E muito obrigado, meu querido, por aceitar receber esse IEG. Prazer todo meu. É isso aí. Bom, vice-presidente do CRC, tão jovem, já seguindo uma carreira em luta aí pela classe contábil. A gente sabe que não é uma missão fácil, não é? Assumir essa responsabilidade. O que é que te levou a escolher isso? Sempre fui movido por desafios, né? Eu acho que as oportunidades aparecem para as pessoas e muitas das vezes elas não conseguem visualizar aquilo como oportunidade, né? Veem muito como um desafio, olham muito mais o peso da responsabilidade de uma função dessa do que o bônus que isso pode trazer, né? Então foi uma oportunidade que apareceu no momento eleitoral do CRC do Rio de Janeiro, uma disputa entre chapas. Eu tive a oportunidade de ser convidado pela Vitória aí, né, com 35 anos. E apostei que poderia fazer alguma coisa em prol da categoria, melhorar as condições de trabalho, dar mais visibilidade para a profissão. Então, achei que era o momento de doar um pouquinho do meu tempo para a coletividade, né? Ô Samir, me diga um negócio. Você acha que a participação da juventude nessa luta, na política, né, da classe contábil, você acha que isso é um movimento crescente em todo o país? Você acha que isso é algo que realmente é tendência e é importante em termos de vista também da luta, né, para a classe? Você acha que é importante isso? Eu acho que a mescla da experiência com a juventude dá a melhor química, né? O melhor resultado. Os conselhos de classe, eles são órgãos mais sisudos, são autarquias do governo federal. Então, as pessoas imaginam realmente que ali seja um lugar de pessoas mais experientes, mais idosas, que já agregaram muito conhecimento durante a vida. Mas eu acho que a troca da vitalidade do jovem e da experiência, da sabedoria do mais velho é que faz realmente o movimento acontecer, né? Porque às vezes a gente tem ótimas ideias, mas falta braço para executar essas ações. Então, quando a gente consegue juntar os dois lados, eu acho que a coisa deslancha, funciona. Entendi. A realidade é o seguinte, a profissão contábil, ela tem passado por uma mudança gigantesca. A gente trabalha com tecnologia, a gente vê que existem mudanças enormes. Então, quando a gente começou, há pouco tempo atrás, 10 anos atrás, era uma realidade. Hoje já é uma realidade completamente diferente. Nesse processo de mudança, qual você acha que é a pauta que o CRC, quais são as pautas, na verdade, que o CRC ele tem que defender para poder manter essa profissão a cada dia mais relevante e valorizada também no mercado? Eu acho que é uma tendência a mudança do perfil da nossa profissão. Acho que a gente não pode mais fugir disso. O CRC ele tem que estar alinhado com o que o mercado emprega, né, determina. Então, assim, o Conselho de Contabilidade ele naturalmente nasceu para o registro e para a fiscalização da profissão, né, em defesa da sociedade, dos maus profissionais. Mas a partir de um certo momento, a educação continuada, né, a qualificação permanente do profissional funciona mais como uma fiscalização preventiva. Você orienta o profissional a trabalhar da maneira correta e diminui a fiscalização, as imputações de autuações e tudo mais. Então, eu acho que o perfil hoje é a busca do conhecimento de maneira recorrente. Eu acho que a tecnologia ela é impositiva para a nossa profissão, né? Quem é refratário a esse tipo de abordagem, ele vai ficar pelo caminho. Eu acho que é um caminho sem volta. A gente precisa se preocupar com a tecnologia e como trazer ferramentas, sistemas e mecanismos que acelerem a prestação do serviço. Eu acho que as obrigações acessórias, o governo historicamente sempre pesou a mão demais, transferiu para o profissional da contabilidade a obrigação da fiscalização, né? E aí a gente acabou se perdendo no meio do caminho, porque o papel do contador, na sua essência, ele deixou de ser executado e a gente passou a ser um entregador de obrigações acessórias. Então, é aquela máxima que muitos falam que o contador não trabalha para o empresário, o contador trabalha para o fisco. Aí, a partir do momento que a tecnologia vem fazer o papel da entrega dessas obrigações acessórias, a gente volta
volta para a essência da contabilidade, que é efetivamente produzir informação relevante, útil para tomada de decisão das empresas. A gente começa a ter de volta esse papel de destaque, dando encaminhamento e a orientação para os empresários. Você acha que a classe contábil já entendeu isso? Que ela precisa mudar, ou você acha que ainda é um paradigma que tem que ser quebrado? Eu acho que a profissão contábil, existem dois nichos ali dentro, né? Tem um profissional que ele já entendeu essa dinâmica, já participa dos eventos, ele já busca o conhecimento, traz as novidades para dentro do escritório dele. Eu acho que essa busca tem que ser permanente. E tem aquele outro que ainda não entendeu essa pegada, ainda está achando que a contabilidade vai continuar como é há 30, 40 anos. E esse sim vai ter dificuldade de se manter no mercado. Eu acho que assim, o espaço desse segundo tipo de profissional ele vai diminuir, mas eu não tenho certeza, e aí corrija-me se eu estiver errado, você tem muito mais propriedade para falar do que eu, mas eu acho que não é algo que vai sumir, sabe? Porque eu acho que da mesma forma que existe esse tipo de profissional, ainda hoje, existe a demanda para ele, né? Exatamente. Não, a tendência é que ele tenha diminuído a carteira de clientes dele à medida que as gerações vão se sucedendo. Né? Exatamente. Então, passa a ter mais jovens atuando no mercado, né, empreendendo. Esses jovens, eles acabam buscando o que é a vivência deles, que é a tecnologia, e acaba tendo uma desconexão, né? Mas ainda tem, lógico, empreendedores, empresários com 60, 70, 80 anos que têm um alinhamento maior com esses profissionais que são da mesma geração, né? Agora, eu não sei se você vai querer responder essa pergunta, mas eu vou te colocar numa sinuca de bico. Vamos lá. Alguns amigos meus, contadores, reclamam um pouco desse lance de contabilidade online, né? E principalmente porque a propaganda é muito agressiva. Tudo que o seu contador faz por X valor, bem baratinho, só para fazer guia aqui e tal. Então, e a gente que está na área, a gente sabe que ele reduziu ali na propaganda boa parte do trabalho do contador. Reduz tudo, né? Ele não passa 100% da verdade, a importância do trabalho do contador. A pergunta, como é que o CRC encara esse tipo de coisa hoje? Eu acho que a forma de apresentar o serviço é que está distorcida. Porque quando diz que a contabilidade online está sendo oferecida a X reais, um preço 10 vezes menor do que a contabilidade tradicional é ofertada, na verdade ele não está oferecendo a contabilidade ali, né? Ele oferece uma plataforma, um sistema que o próprio empresário, ele toma a responsabilidade de digitar os dados, de imputar os dados, de fazer os lançamentos, e aí um computador vai fazer a filtragem daquela informação com base no lançamento que o próprio empresário fez, sem conhecimento de causa, porque ele não é contador, ele não estudou para isso. Então ele pode fazer um lançamento de uma conta num campo errado, e o computador, o sistema vai fazer a leitura daquilo, vai preparar uma demonstração e ela vai estar errada, né? Então, e de outro lado, eles cobram um valor muito pequeno, porque o que eles ofertam para aquela taxa é muito pouco, né? Então você vê lá, a contabilidade é X reais, sei lá, 69, 89 reais, e quando você entra no sistema deles e começa a lançar as peculiaridades do seu negócio, eu tenho 3 sócios, 20 funcionários, eu tenho 4 contas bancárias, eu tenho 2 mil vendas por mês. Quando você vê o orçamento do serviço, passa para 1.300, 1.400, que é mais caro do que muitas outras vezes os colegas mesmos cobram numa contabilidade presencial tradicional. Então eu acho que sim, são os anzóis, são as iscas que eles jogam para poder atrair o cliente, e eu acho que isso é que não é tão verdadeiro, né? E precisa sim de um ajuste, de uma regulamentação, e o novo Código de Ética promulgado pelo CRC veio nesse sentido. E eu concordo com você, eu sou da área de tecnologia, mas a gente que convive diariamente com profissionais da área contábil, tanto de empresas, né, profissionais alocados em empresas, como também empresários de contabilidade, a gente entende que as rotinas elas não são tão simples como parece, né? Tudo muito complexo, é tudo muito difícil. Então, e uma coisa que você falou que me chamou a atenção é o seguinte: a partir do momento que ele opta por uma plataforma dessa, ele está atraindo todo o ônus da responsabilidade para ele. Completamente. Se ele atrai o ônus da responsabilidade para ele, é natural que ele não pague, né,
ele não pague por isso, porque quando ele paga o contador, ele, além dos serviços, ele está pagando para alguém assumir a responsabilidade junto com ele se der algum problema. Então, ele sabe ali que o contador está por ele. Se der algum problema no negócio dele, que o contador é corresponsável, né? Quando eu assumo uma carteira de um cliente aqui, eu acho que o que eu de melhor posso dar para ele é a tranquilidade e a segurança de que toda aquela obrigação naquele segmento para a empresa dele é minha. Ou seja, ele pode desligar a chavezinha na cabeça dele lá, porque contabilidade, tributos, aquilo já não é mais responsabilidade dele. Ele contratou alguém capaz e competente para assumir o ônus e a responsabilidade pela execução daquele processo. Quem opta por uma contabilidade online, eu acho que não desliga essa chavinha nunca, né? Porque ele realmente passa a assumir a responsabilidade pela execução dos processos. E tem uma inteligência artificial, um robô, um sistema que faz o tratamento da informação. Então, eu já tive a oportunidade de conversar com outros colegas que estão mais avançados em tecnologia, e eles falam, o meu departamento pessoal no meu escritório tem 19 pessoas. No escritório deles não tem nenhuma, porque existe todo um sistema que já foi criado no sentido de fazer a leitura da informação que o próprio cliente imputa com relação aos vínculos empregatícios e a folha sai. Então essa pessoa tem um diferencial competitivo? Tem, porque ela tem 19 funcionários a menos e um sistema a mais, que cobra muito menos do que os 19 salários que eu tenho que pagar, por exemplo, né? Mas eu acho que isso é escolha, né? Eu ainda tenho muito isso, eu preciso do contato. Exato. Eu acho que o atendimento ele faz toda a diferença, né? Era exatamente isso que eu ia falar, porque veja só, esse colega que ele não tem ninguém no DP, por exemplo, ele conseguiu ensinar os clientes dele a trabalhar daquela forma. Ele conseguiu fazer isso. Mas na maioria das vezes, isso não acontece, porque como a gente falou lá atrás, tem público para tudo, tem clientes e clientes. O cara tem cliente que não quer ser atendido pelo telefone, por exemplo. E o telefone é o que a gente nem usa mais, né? Entendeu? A gente nem a função de ligar do nosso celular, muitas vezes a gente utiliza o WhatsApp, utiliza o áudio, enfim. E tem gente que ele não quer nem ligar, ele quer ter o contato no tete a tete, ele quer ver o cara, ele vem no escritório de contabilidade sem avisar, entendeu? Então eu acho que hoje você tem demanda para tudo e cabe você se posicionar no mercado de uma forma em que você acha que você vai dar certo, que você vai ter sucesso. Você concorda com isso? Eu acho que não tem receita de bolo, né? A receita do sucesso não existe. Eu acho que você tem que se sentir bem com a forma que você presta o serviço e achar clientes que consomem o produto da forma que você apresenta. Eu acho que o grande diferencial é esse. Então, como eu sou uma pessoa de contato, eu acabo tendo clientes que também gostam dessa forma de conduzir, entendeu? Então, às vezes é um almoço onde a gente senta com o cliente, troca uma ideia enquanto está ali descontraindo. Às vezes é uma forma de você levar uma reunião mais leve, a forma de você apresentar a informação, né? Quantas vezes a gente vê um colega sendo técnico demais, né? Levando aquela terminologia lá em cima e às vezes você perde a conexão com o seu cliente. Então, se você sente que o cliente tem um conhecimento pequeno sobre aquele assunto, vamos baixar o nível de comunicação, faz aquilo parecer o mais simples possível, porque a conexão acontece ali. E aí você ganha a confiança do cliente a partir do momento que você consegue falar a mesma língua que ele, né? Entendi. Perfeito. Só uma questão também que eu tenho uma curiosidade, com relação, por exemplo, um cliente ele está num determinado escritório e ele faz o distrato, né? E vamos supor que aquele cliente esteja inadimplente com o escritório. O contador ele pode reter algum tipo de informação? Isso é válido ou não? Ele não pode fazer isso? Não, o CRC ele impede essa prática, independente do débito constituído do cliente com o contador. A documentação tem que estar sempre disponível, né? O que o conselho diz é que você tem que se valer dos mecanismos de cobrança que são naturais na sociedade, né? Você tem um boleto que não foi pago, você executa o boleto. Você tem uma dívida que não foi
não foi honrada com você, você abre um processo de cobrança judicial. Esse é o trâmite normal. A retenção do documento, ela é impedida pelo Conselho. Você não pode atravancar o trabalho ou a execução dos processos de uma empresa em decorrência do débito. Isso é importante. E algo tão trivial, tão básico, que tem gente ainda que não tem acesso a essa informação, né? E acabam, de repente, cometendo algum deslize. Às vezes a gente recebe algumas denúncias lá no Conselho de retenção de documentos, e aí a gente proativamente liga para o profissional, explica como esse processo deve ser conduzido, e 100% das vezes eles entendem essa condução e promovem a regularização desse entrave com o cliente. Tudo caminha bem. Samir, e com relação ao futuro, o que você quer trazer? O que você quer levar? O que você quer deixar como marca sua para essa presidência, para uma futura presidência? O que a gente vê hoje é uma discussão, um debate muito grande da necessidade da existência dos conselhos, né? O governo tem trazido muito isso. Tem a PEC 108, que já está correndo no Congresso, que fala da mudança da natureza jurídica, que os conselhos deveriam ser passados a entidades privadas, que a contribuição, a anuidade deveria ser facultativa. Assim, o que a gente olha é que a essência do Conselho é regular a atividade profissional em defesa da sociedade, né? Você imagina os maus profissionais sem nenhum tipo de fiscalização, promovendo balanços fraudulentos, decores inexistentes. Que desregulação do mercado isso pode acontecer? A quantidade de fraudes que isso pode acarretar. Então, assim, eu acho que o momento hoje é resgatar a essência dos conselhos. O conselho existe para fiscalizar, para buscar as atividades, as empresas que atuam sem a regularização, sem o registro, promover fortemente a educação continuada, qualificar esse profissional. Eu acho que essa é a essência, né? E se você retroagir a isso, se você retornar a essa origem, você prestigia todos os profissionais que trabalham com regularidade, que trabalham com competência, com probidade, né? É difícil você, por exemplo, ter um escritório de contabilidade que trabalha com correção, tem toda uma estrutura de atendimento dos seus clientes, e aí precisa cobrar um honorário condizente com isso, e você tem 2 ruas depois um outro escritório de contabilidade que não faz contabilidade, que não tem registro, que não atende com probidade os seus clientes e cobra 4 vezes menos. Para o cliente, para quem está fora, ele está vendo 2 escritórios de contabilidade e atrás disso, o que tem, né? Então, eu costumo dizer que quando todo mundo é obrigado a cumprir os mesmos regramentos, aí sim, o mercado é capaz de regular. Então, se ele consegue fazer tudo que o outro escritório faz cobrando menos, parabéns para ele. Eu acho que é o direito, é um diferencial competitivo que ele tem. Isso é uma lei de mercado, vale para todo mundo. O que não pode é eles atuarem de maneira distinta, sem respeitar o que a legislação determina e, por causa disso, sim, promover uma cobrança de um valor menor. Uma certa vantagem para o cliente. Exatamente, eu vejo nesse sentido. Eu entendo isso aí também, concordo plenamente com você. Meu querido, muito obrigado por essas reflexões, foi muito bacana. Gente, é isso aí, esse foi o papo com o Samir e foi muito bacana. Eu aprendi bastante coisa aqui conversando com ele, entendi também como ele pensa, como que os conselhos funcionam. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, eu tenho certeza que vai ajudar muito. E incentiva a gente também a trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.